No Mais Amigos ao meu lado, uma das pessoas próximas, amigo e grande articulador político aqui de Aquiraz, o nosso querido Daniel Sheik, que hoje participa desse quadro de sucesso que é o Jogo Rápido. O Daniel, eu conheci ele num momento muito bonito, porém um momento também muito difícil, que foi na companhia do pai dele, naquela luta, naquela saga. E eu lembro bem o quanto ele se fez presente, e foi um fato que me marcou muito. Não só o seu protagonismo dentro das articulações políticas, mas o seu companheirismo, que a gente vai já falar sobre isso. Mas eu queria lhe fazer a primeira pergunta da forma mais simples. Por que Daniel Sheik e quem é Daniel? Daniel Sheik, devido às grandes festas que eu sempre gostei de fazer para os meus amigos, para os meus familiares, que todo ano eu costumo fazer uma festa para amigos e familiares, e o pessoal sempre comentava: ele parece um Sheik, e acabou ficando. O pessoal, Daniel Sheik, e acabou ficando. Hoje é mais Sheik do que mesmo Daniel. E o Daniel é um cara simples, que vem de uma família humilde, que passou por todas as dificuldades possíveis que uma pessoa de baixa condição pode passar, e vem tentando se melhorar a cada dia para estar cada vez melhor como pessoa e como ser humano, né? E quando você fala de uma origem simples e humilde, de onde? Qual bairro, qual comunidade, onde foi sua infância? Eu nasci em Fortaleza, morei perto do Antônio Bezerra, né? De lá a gente foi para o Maracanaú, e do Maracanaú eu vim direto para o Jacundá, em Aquiraz. Aí do Jacundá fui para o Eusébio e estou no Aquiraz novamente. Daniel, qual a sua maior qualidade e o seu maior defeito? Maior qualidade e palavra. E maior defeito, me martirizar quando eu não consigo cumprir a minha palavra. Para mim é muito difícil não conseguir cumprir aquilo que eu falo que vou fazer. Que orgulho você tem? De qual arrependimento, né? Orgulho de hoje ser um filho muito bom para minha mãe, como era para o meu pai quando era vivo, né? E acho que arrependimento de, na minha adolescência, não ter escutado tanto os conselhos da minha mãe, que sempre foi quem esteve ali dando a nossa educação. Que tipo de conselho? Conselho... Que pisada de bola você cometeu? Eu acho que mais questão de adolescência mesmo, de estar bagunçando, de estar brincando demais, de não ter muita foco nos estudos, que hoje eu já tenho mais, né? Hoje estudo pra caramba, e quando era adolescente eu já era um pouco mais rebelde nessa parte. Entendi. E quando você se classifica, se intitula como um bom filho, como é esse bom filho? O bom filho... Para sua mãe e para o seu pai, como foi esse bom filho? Um filho sempre presente, em todos os momentos, sempre presente. Se minha mãe ligar para mim, eu posso estar em uma festa, como já aconteceu, meu filho, eu estou me sentindo mal, sair da festa e já ir correndo para acudir a minha mãe, para resolver qualquer problema que ela tenha, em qualquer momento, como eu fazia com meu pai também, quando estava vivo, né? Sinto falta de quem ou do que você sente falta? Do meu pai. Dos conselhos que ele dava, que muitas vezes ele mesmo não seguia os conselhos, mas eram sempre bons os conselhos do meu pai. Era tipo assim: meu filho, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Era por aí. E me fale um pouco sobre seu pai, quem era ele, o nome dele. O pai, ele, né, José Nilson da Silva, era taxista do Eusébio, um cara que foi o percussor praticamente da lotação, né, pioneiro dos transportes de Eusébio
Messejana Quirais. Ele foi um cara que deixou para mim um legado muito grande, porque ele estava sempre alegre, não existia tempo ruim para ele. O mundo estava pegando fogo, ele começava a achar graça e dava a entender que aquilo ali já estava resolvido e a pessoa conseguia se acalmar. Ele tinha esse poder de acalmar com uma facilidade enorme. E quando você fala que sente falta dele, em que momento mais aperta essa falta? Mais castiga você? Eu acho que em todos os momentos. Agora, recentemente mesmo, no Dia dos Pais, na madrugada chorei pra caramba lembrando, né? Até porque ele era um cara que estava presente comigo, as minhas conquistas eram alegria para ele também. E quando eu conquistava alguma coisa, ele dava uma risada e ele sempre dizia: mas tu, Deus, tudo que tu quer, tu consegue. Eu sinto muita falta de dividir isso com ele, as minhas conquistas. No momento em que ele ficou doente, você se fez extremamente presente na vida dele. Como foi essa experiência? Como foi esse momento? Marquinhos, assim, eu, por ser o filho mais próximo, o pai tem muitos filhos com muitas mulheres, mas eu fiquei indo para o hospital diariamente, né? Eu acreditava que ele ia conseguir passar, ia ser só um momento, porque ele estava bem, estava consciente. Até que a mulher que estava lá cuidando dele ligou para mim à tarde e disse: estão isolando teu pai, ninguém pode ver mais ele não. E eu corri para o hospital e já não pude ver mais meu pai. E 3 dias depois eles ligaram dizendo que meu pai tinha sido entubado, onde ligaram à tarde e à noite já ligaram dizendo que ele tinha falecido. Então, para mim, isso foi muito difícil. Como foi para ti, na hora da ligação, receber essa notícia? O que passou? Rapaz, foi um choque grande. Um choque. Eu fui para casa, chorei até quase meia-noite e eles falaram que se eu não fosse liberar o corpo logo, iriam demorar mais outro dia para poder liberar o corpo. Eu parei 3 vezes no caminho antes de chegar no hospital, porque eu estava sem condição emocional de dirigir para chegar no hospital para liberar o corpo do meu pai. E quando chegou lá? Quando eu cheguei lá, né, liberei o corpo. Aí eles falaram que a gente podia retirar o corpo pela manhã. Aí alguns dos meus irmãos vieram e a gente foi liberar o corpo para poder levar ele para Cascavel, que é a cidade natal dele, onde ele foi enterrado. Nesse calvário todo da perca da ligação, para ti, qual foi o momento mais marcante, mais difícil? A cena que não sai. Ver meu pai dentro de um caixão. Ali é uma cena que eu acho que todo filho ele guarda isso, né, dentro dele. A gente nunca espera, apesar de ser uma coisa inevitável, a gente nunca espera. Tu concorda comigo de que até o detalhe do pelo, do cabelo, da pele lá no caixão é algo que a gente lembra com muita nitidez? Concorda comigo? Concordo. Você tá falando isso, eu tô lembrando exatamente do meu pai no caixão. O pelo da sobrancelha, a pele, a condição da pele, a rigidez, a gente consegue lembrar com nitidez. É uma coisa que marca, né? Marca muito, com certeza, marca muito. E qual o maior legado que ele deixou para você, assim, o maior exemplo, que você lembra com muito carinho e guarda isso e tenta levar isso para sua vida? A tranquilidade que ele tinha de resolver as coisas. Como eu falei antes, o mundo estava pegando fogo, mas ele chegava para ti e dizia: não, tem calma, vai já apagar o fogo aí, tá tranquilo, isso aí não é nada não. Eu acho que o maior legado foi isso, deixar aquela paciência, que eu acho que foi a coisa que eu mais herdei do meu pai, foi a paciência. Deu tempo de ver tudo para ele? Ou não? Tudo que você sentia, tu conseguiu expressar? Ou, poxa, Marquinhos, faltou isso, eu gostaria de ter dito isso e não deu tempo. Marquinhos, deu tempo porque eu sempre fui um filho muito presente. Então, em todos os momentos eu estava com meu pai. Se eu ia viajar, eu dizia: pai, eu vou viajar, o senhor quer ir comigo? Eu levava. No aniversário dele a gente sempre fazia uma grande festa. Então, eu tenho certeza que eu dei o meu melhor para ele. Eu tenho certeza. Eu acho que é uma coisa que eu tenho a certeza que ele teve o melhor de mim. Eu sei que pode até ser loucura para quem está acompanhando essa pergunta que eu vou fazer, mas eu faço isso intimamente, mentalmente. Certamente tu conversa com teu pai, intimamente, na tua consciência e tudo. O que é que tu conversa com ele? O que é que tu diz para ele?
Quando eu tenho alguma dúvida, né, geralmente eu oro, converso com Deus e digo, meu pai, se eu estiver aí... Tu tem a certeza que ele pode estar te ouvindo, né? Até porque antes dele morrer, Marquinhos, ele disse uma coisa para mim no caminho do hospital, que ele falou assim, meu filho, mesmo eu morrendo, eu vou estar cuidando de você onde eu estiver. E isso para mim, assim, fica na minha mente. Eu tenho a certeza que ele está cuidando para que as coisas aconteçam, para que eu consiga acertar nos meus passos. Em que momento profissional, nesse seu trabalho, você gostaria muito em que ele estivesse ali presente, mas ele não estava fisicamente? Que momento foi esse? Poxa, Marquinhos, esse momento foi tão especial para mim, foi tão importante, mas ele não estava ali fisicamente. Eu adoraria que ele estivesse ali me vendo. Que momento foi esse? Na posse, a posse da gente, né, do meu novo emprego, para mim teria sido um momento importante, que o meu pai faleceu em dezembro, dia 23 de dezembro, dia 24, véspera de Natal, eu estava enterrando meu pai. E eu comecei o trabalho no dia 4 de janeiro. Eu queria que ele estivesse comigo aqui no começo do meu trabalho. E naquele momento do desfecho final, que vai descendo para a sepultura, o que passa pela tua cabeça naquele momento? O medo de perder a mãe também, porque também é uma grande mulher. E falando de sua mãe, quem é sua mãe? O nome dela, a idade, o que faz da vida, quem foi? Maria do Socorro Alves Vicente, uma guerreira do sertão dos Inhamuns, da Boa Viagem, que amou demais o meu pai, né, seguiu ele pela vida toda, onde o meu pai foi um homem não muito responsável como marido. A minha mãe criou 3 filhos do meu pai, fora os 3 que ela teve, cada um de uma mulher diferente. E eu admiro muito isso nela. Ela é uma mãe para todos eles, né? Sempre foi uma mãezona, uma mulher que, devido à irresponsabilidade do meu pai como marido, se acordava 3 horas da manhã para fazer café da manhã, almoço e trabalhar às 5 da manhã, onde ela ficava trabalhando até 8 horas da noite, fazendo extra para poder sustentar os filhos que era dela, que no caso é o Hernandes, eu e o Fernando, e a Lívia, o Alexandre e a Neuza, que já faleceu. E são os filhos do coração que ela criou. E certamente ela vai acompanhar essa entrevista aqui que a gente está tendo hoje. Olhando ali para a lente da verdade, eu queria que você declarasse o seu amor pela sua mãe. O que é que você sente por ela, o que é que ela representa para você. Que na correria do dia a dia não dá para dizer, mas você tem a chance aqui de ter o Aquiraz como testemunho. Mãe, a senhora... Eu tenho um amor pela senhora que só perde pro amor de Deus. Eu tenho uma gratidão enorme por tudo que a senhora fez por mim e pelos meus irmãos. Eu lembro que no dia que foi a apuração de voto que a gente ganhou, antes da gente começar o trabalho, a senhora ligou para mim de manhã bem cedinho e disse: meu filho, vocês vão ganhar a eleição. Mas quando você ganhar, lembre-se primeiro de Deus. E a primeira coisa que eu fiz foi correr para a igreja aqui de Aquiraz e agradecer a Deus, que foi um pedido que a senhora me fez. A senhora é minha heroína, eu amo a senhora sabe disso. Às vezes a gente acaba não tendo tanto tempo devido à correria do dia a dia, muitos compromissos, muita coisa para resolver. Mas onde eu estou, a senhora está aqui, no meu coração. Eu amo a senhora. E falando de pai, de mãe, quem são os seus outros amores da sua vida? Ah, Marquinhos, são os amores da minha vida. Acho que minha família no geral. Eu sou um cara muito família. Todo ano eu gosto de reunir meus irmãos. O meu filho que é um cara melhor do que eu, muito educado, muito estudioso. O nome dele? Charliel. Ele mandou um recado aí pra ele, de amor de pai, o que é que ele representa pra você, o significado. Charliel, meu filho, eu te amo, você sabe disso. Eu procuro sempre dar o meu melhor. Também peço desculpa por muitas vezes não estar presente devido ao trabalho, mas eu te admiro, você é um cara muito melhor do que eu, você tem tudo para... Eu acho que você já me superou na realidade, em todos os quesitos. Eu peço que Deus te abençoe e que você continue sendo esse rapaz maravilhoso e conquiste todos os seus objetivos. Eu te amo, meu filho. Daniel, eu percebo que você é muito coração, né? Assim, emotivo, né? Sou. Eu sou muito família, Marquinhos. Eu tô vendo aí. Eu sou muito família. Mas é um lado que pouca gente conhece, né, Daniel? Porque pela correria do trabalho do dia a dia, né? Eu tenho muitos irmãos por parte de pai. E eu procuro dar atenção a quase todos eles, porque todos a gente acaba não tendo tempo para dar atenção.
Às vezes na correria de uma viagem, de um trabalho. Eu lembro que eu estava viajando, a minha irmã ligou para mim, a Deisiane, que é a minha irmã mais nova, a irmã só parte de pai. Ela mandou: mano, eu tô indo pro Solário, que é aqui na prainha, hoje é meu aniversário, tem como tu ir? Então, corri, vim, mas me fiz presente. Pelo momento, né? Pelo momento, né? Eu gosto muito dos meus irmãos, de todos eles. Seus olhos entregam que você está visivelmente emocionado. O que é que lhe traz a emoção? O que é que passa pela cabeça? Honestamente falando. Falar de família, Marquinhos, né? Falar de família me deixa emocionado, porque, como eu te falei, todo ano eu faço uma festa, reúno meus irmãos. O meu pai sempre se fez presente nesses eventos. No domingo passado, Dia dos Pais, fez uma falta danada, né? Enorme, enorme. Eu fiquei de sábado para domingo, na madrugada, chorando, lembrando, né? Que se ele tivesse vivo, ele estaria comigo, né? Estaria comigo aproveitando o dia. Eu classifiquei o domingo como que domingo mais ou menos. Porque foi a minha primeira experiência do Dia dos Pais sem ter a presença do meu, né? Então, para mim, foi um domingo mais ou menos. Saindo um pouco do campo da emoção, a minha pior ideia foi... Todos nós temos uma pior ideia. Qual foi a tua pior ideia? Eu acho que a minha pior ideia foi ter saído de casa muito novo. Com que idade? 15 anos de idade eu saí de casa. Na época, pela irresponsabilidade que meu pai tinha com minha mãe, né, e coisa de adolescente, naquele período... De maturidade? De maturidade, eu optei por sair de casa. E sair de casa... Você morar onde? Viver aonde? Como? Eu fui para Cascavel. Isso, eu tinha 15 anos, de Cascavel. Um amigo falou que tinha um trabalho, mas era fora do Ceará. Aí eu fui, passei por uma entrevista. Aí eu tinha um porte físico já um pouco avantajado. Aí a mulher perguntou: tem quantos anos? Eu, 18. A gente vai trabalhar vendendo livro. Isso com 15 anos? Com 15 anos. Aí eu fui para o Rio Grande do Sul. Aí lá eu fiz um curso de vendas, onde aí, a partir de lá eu fiquei viajando em vários estados. Passava um mês em um estado como vendedor. Aí de lá a gente já viajava para outro estado e eu tive a oportunidade de conhecer parte do Brasil com isso, de adquirir muito conhecimento e de amadurecer também. E teus pais nessa saída não correram atrás de ti com cipó na mão? A minha mãe, às vezes eu ligava para ela e todo dia ela dizia: meu filho, volte para casa, meu filho, volte para casa. E eu passei 3 anos sem querer voltar para casa. Quando eu voltei para casa com 18 anos, né, o pedido da minha mãe, que meu pai estava em casa nesse dia, foi até uma sorte o pai estar em casa, e o pai disse: onde é que você está, que eu vou lhe buscar? Eu já nem acreditava, eu já estava no Ceará. Aí ele foi me buscar com meu irmão lá em Uruburetama, que é uma cidade que eu morei, que eu gosto pra caramba também, tenho muitos amigos. Aí eu voltei para casa da minha irmã, onde eu fiquei pouco tempo. Aí de lá eu vim morar no Jacundá, aqui. Aí morei no Jacundá. Então para ti isso foi a pior ideia, por quê? Porque eu tive que aprender com o mundo. Como a minha mãe dizia... O mundo foi muito duro, muito cruel contigo. Foi, foi. O mundo, um livro aberto, ensina quem não sabe ler. Sim. Então, morei na casa de várias pessoas, onde a gente tinha uma dificuldade muito grande. E na casa dos outros, a gente vê que é diferente da casa dos pais da gente. Porque casa de pai e mãe, eles procuram lhe dar o melhor. Na casa dos outros, eles lhe dão o que tem e você não pode reclamar. Então, foi essa coisa que foi um pouco complicada. Daniel, nunca mais o quê? A Marquinhos. Nunca mais. Algo que viveu, que passou, que fez, que a experiência não foi boa, Marquinhos, nunca mais. Eu acho que nunca mais eu me afasto da minha família por tanto tempo. Eu passei 3 anos afastado da minha família. Eu não acredito em... Eu não acredito em fofoca. Eu escuto uma fofoca, eu prefiro me certificar da veracidade daquele assunto. De ir a fundo, de fundo, para ter certeza. Entendi. Tu não se deixa se levar pelo disse-me-disse. Fulano é isso, tu se permite conhecer as pessoas? Com certeza, eu acho que a gente tem que conhecer, porque a gente não deve julgar o livro pela capa, é um ditado muito certo. Mas tu sofre isso? De ser julgado sem te conhecer? Eu já sofri mais. Hoje as pessoas me conhecem bem melhor e as pessoas muitas vezes chegam para mim. Tem uma situação em particular, no período de campanha, onde as pessoas defamavam muita gente.
que eu lembro, eu estava no sítio guarda, um cara chegou assim para mim, olhou para mim e disse: "É o Daniel Sheik?" Aí eu fiquei espantado, eu digo: "Sou." Aí o cara disse: "Eu posso te dar um abraço?" Aí eu: "Pode." O cara me deu um abraço e o cara disse: "Cara, tu é legal demais. As pessoas falavam que tu era um monstro e eu pensava que tu era, até te conhecer." Eu acho que isso vai ficar na minha mente. Te marcou isso, marcou, né? Com certeza. Eu dedicaria o meu Oscar a quem? Se você fosse ganhar um Oscar da vida, um prêmio da vida, um troféu da vida, a quem você dedicaria esse Oscar? Ao Dr. Asilon. Por quê? Ele é o cara que eu me espelho. Eu me espelho nele. Eu vejo nele esse cuidado que ele tem com as pessoas. Eu vejo hoje, eu me procuro ser uma pessoa melhor. Que uma vez ele me falou: para você ajudar as pessoas, você precisa estar bem. Se melhore cada vez mais para você poder ajudar as pessoas. E eu guardei isso para mim. E tento me melhorar a cada dia. Em que momento, em que circunstância se deu essa sua proximidade com ele, que nasceu esse laço, esse vínculo, essa amizade? Acho que a partir de 2004, né, na campanha de 2004, eu tive com ele. Naquela época também tive com o Goga. E a gente foi aumentando a amizade, aumentando. E hoje eu tenho ele como um pai. É um cara que aí você aprende com ele só em olhar para ele. Não precisa nem falar. A gente já está aprendendo ali. Só em olhar para ele a gente já sabe qual decisão tomar. Agora, tu concorda comigo que o Dr. Asilon tem uma personalidade que a gente não sabe exatamente quando ele tá triste, nem quando ele tá feliz, né? Você tem que... É só a convivência. Eu até consigo perceber, compreender quando ele está bem e quando não está. Mas ele é uma peça de estudo, assim, a gente... Numa conversa, num contato com ele, a gente vai embora, mas vai pensando: rapaz, não, o que foi que ele quis dizer com aquilo? Ele é cheio de enigmas, concorda comigo? Com certeza. Né? Ele nunca... Ele faz você pensar, faz você refletir e fazer uma autocrítica. E você tem que ter um norte do que ele está dizendo, o que ele quis falar. Com certeza. Eu admiro muito nele que você chega, conversa, ele fala 2 palavras e você sai com o seu resultado. Ele desarma também. Né? Você certeza. Pode chegar armado até o dente para tratar de determinados assuntos. Ele olha com aquela calma, com aquela parcimônia, com 2, 3 palavras ele lhe desarma. E recebe muitas vezes até um não, mas sai satisfeito. Sai satisfeito, com certeza, ele tem esse poder. Né? Eu choro quando? O que é que te emociona? O que é que te faz chorar? E quando foi a última vez que você chorou? Eu choro quando eu lembro do meu pai. Muitas vezes quando eu lembro do meu pai. E a última vez que eu chorei foi justamente agora, de sábado para domingo, né? Quando já era dia dos pais, quando passou da meia-noite, que eu tava lembrando, aí não consegui conter a emoção. Além dele, tem outra circunstância na vida que te emociona? Marquinhos, pensar na perda da minha mãe, que já passou por muitos problemas de saúde. Te aflige, né? Aflige. Eu lembro de uma situação que foi até um dia dos pais também, que eu me lembrei também nessa madrugada, que eu ia viajar para o interior com minha mãe e eu saí de casa às 5 horas da manhã. No caminho da casa da minha mãe, o meu irmão liga para mim e disse: "Macho, cara, vem para cá correndo que a mãe teve um AVC." E eu, naquele momento eu fiquei pensando, eu digo assim: vou pedir a Deus para Deus curar minha mãe, vou pedir a Deus. Aí eu raciocinei um pouco, eu lembrei que a gente não pode forçar Deus a querer as coisas. E naquele momento eu lembrei, egoísta, né? Eu lembrei disso e comecei a orar e disse: meu Deus, a minha mãe já sofreu tanto, ela merece viver, ela merece ter saúde. Se for da vontade do Senhor, que seja feita a sua vontade. E naquele momento eu coloquei isso na minha oração, mas eu acho que essa oração eu vou guardar para a vida. Cheguei lá, a minha mãe estava sem conseguir andar, a gente levou ela para o hospital, de lá foi para a HGF e o meu irmão mais novo ficou com ela. Aí eu disse que chegaria à noite. Quando eu cheguei à noite, a minha mãe já tinha voltado a andar, já estava falando. Eu tenho muito a agradecer a Deus por isso, pela saúde da minha mãe, pela vida dela. E a outra pergunta que eu quero lhe fazer: ainda quero fazer? Eu ainda quero ser um político como o Asilon, ser um político bem sucedido, de renome e justo, para poder levar mais qualidade de vida para as pessoas. Quando você diz ser político, você fala referindo-se ao Zé ou a Quirais? Ou a nível de Estado?
Eu acho que a gente tem que pensar grande, a nível de Estado. Hoje, Deputado estadual. pode ser, futuramente. Mas queria começar a sua base política onde? Como vereador? Em Eusébio Aquiraz. Se tivesse a chance e a oportunidade. Eu tenho um amor tão grande ao povo do Aquiraz, Marquinhos. O povo do Aquiraz abraça a gente de uma forma tão carinhosa que talvez aquele no Aquiraz. O que é de diferente se você fosse vereador faria pelo Aquiraz hoje, como parlamentar e vereador eleito? Eu trabalharia para fazer a cidade se desenvolver. A gente olha para o Eusébio e olha para o Aquiraz, a gente vê que o Eusébio, que é filho de Aquiraz, evoluiu. E o Aquiraz ficou estagnado nesses 300 e poucos anos. Eu me senti muito desrespeitado quando, em que ato, que circunstância você... Quando eu fui... Quando tentaram denegrir a minha imagem nas redes sociais no período de campanha, porque colocaram vários processos, como se fosse eu que tivesse processo para tentar denegrir a minha imagem. As pessoas falavam, algumas pessoas falavam muito mal de mim, do nosso grupo, da galera Dormindo Avante. As pessoas tentavam defamar demais a gente. Isso te abalava psicologicamente ou tu passava isso de boa ou tu ficava pensativo, fez chorar? Me fez chorar muitas vezes porque a gente às vezes não... É o nome, a dignidade, o nome, a dignidade, é o exemplo que eu deixo pro meu filho. Isso te deixa muito incomodado, porque às vezes as pessoas acreditam no que escutam. É a questão do livro, você julgar o livro pela capa. O projeto mais próximo que você pretende realizar, qual é? Na sua vida pessoal, na sua vida pública, como servidor, como cidadão? O primeiro projeto é a minha faculdade, que ano que vem eu termino, Gestão de Saúde Pública. E segundo, ir para política, depois eu tentar ser candidato posteriormente a alguma coisa, se for da vontade de Deus. Então, quer dizer que as próximas eleições aí não está descartado de repente Daniel Sheik vir como candidato a vereador em Aquiraz? Existe uma possibilidade, existe uma possibilidade, Existe uma possibilidade. Mas isso vai depender tudo da postura política nos próximos anos, conversar com... Vai depender. A gente tem trabalhado muito, a gente tenta ajudar muitas pessoas em várias situações. A gente tenta levar a qualidade de vida para o povo, e isso faz com que a gente se entusiasme de querer cada vez fazer mais pelo povo. Então vai depender muito disso. Isso é o alicerce do futuro político. Daniel, tem alguma pergunta que você gostaria que eu tivesse lhe feito, que eu não lhe fiz? Marquinhos? Pode fazer aí, fique à vontade. Cara, tem não. Eu acho que eu só tenho a agradecer mesmo, a oportunidade. Você é uma pessoa que eu admiro pra caramba. Você tem um trabalho muito reto, você procura ser muito correto nas suas publicações, e eu admiro muito isso. Eu acho que as pessoas têm que dar o melhor de si e tem que ser reto. Eu vi uma frase recentemente que diz: você tem que ser honesto o suficiente, digno o suficiente, caridoso o suficiente para que seu filho, se ele pensar em uma pessoa boa, ele pense em você. E eu guardei isso para mim. E eu acho que você é essa pessoa também. Você é um cara muito direito, um cara que está sempre fazendo a verdade aparecer de verdade, não fica falando meias palavras para que as pessoas sejam induzidas. Eu admiro muito você. Cara, é o seguinte, eu quero lhe agradecer demais por ter aceito o convite. Esse respeito e essa consideração que você tem por mim, ela não é de agora, que eu já notei, é de muito tempo. Eu que trabalho com mídia, é muito comum as pessoas estenderem tapete para mim hoje, nesse momento, porque eu estou com a mídia na mão, com essa influência, com esse trabalho, com essa notoriedade. Mas o seu trato comigo vem lá atrás, há muito tempo, E eu ouço suas palavras dirigidas a mim, sem nenhuma vaidade, mas compreendo de que nela está imbuída muitas verdades, E eu, particularmente assim, tive o privilégio de conhecer seu pai, experimentei da bondade dele, justifico. Quando eu estudava na escola de Paulo Benevides, em Messejana, aquela época foi o maior deserto e a maior dificuldade que eu enfrentei na minha vida. Financeiramente falando, eu não pedi esmola porque eu não tinha algo para,
E muitas vezes escolar dava o prego. Mas seu pai nunca me deixou numa parada de ônibus por saber que eu morava na Mangabeira e ele conseguia enxergar em mim, que ele sempre falava isso, que ele achava muito bonito. Eu sempre com muito livro, eu tinha minha mochila, mas eu sempre tinha livros, porque eu lia muito. E ele via a minha vontade de crescer, de estudar, né? E seu pai nunca me deixou a pé. Né? Quando você fala da bondade, da generosidade do seu pai, eu consigo compreender, porque a extensão da solidariedade dele, eu vivi isso, experimentei. Então, e eu percebo de que esse bom coração, eu acho que você é grande no todo, né? Porque você é uma boa pessoa, eu nunca tive problema com você, e um ponto aqui que eu devo destacar, que eu devo reconhecer isso. No momento em que o Bruno assumiu a prefeitura de Aquiraz, o meu ponto de referência, de informação, de orientação, de instrução, você percebe que eu ligo nas horas mais absurdas possíveis. De madrugada eu já cheguei a ligar para você, que é um absurdo ligar para alguém de madrugada, pedindo uma informação, e você sempre com essa presteza, com essa atenção, e eu acredito que é de pessoas assim que o Dr. Bruno precisa ter mais por perto. Lhe agradeço demais, espero de que o povo de Aquiraz, de Eusébio e sua família possa ter lhe conhecido, mas eu não quero deixar aqui a oportunidade de olhar para a câmera e fale aí para o povo do Eusébio, para a sua família, o que você quiser, a palavra é sua. Eu tenho muito a agradecer ao povo do Eusébio, ao povo do Aquiraz, até porque eu morei muito tempo aqui perto da Quadra do Louro, que já faz tempo que não existe a Quadra do Louro. O Eusébio que me acolheu super bem, né? Tenho muitos amigos, amo essas cidades. Para isso, eu acho que eu tenho uma facilidade muito grande de gostar dos lugares, das pessoas. Cascavel também, que é a cidade do meu pai. O Aquiraz hoje é o meu alicerce. É meu alicerce. Eu tenho um carinho enorme por esse povo aqui. O povo trata a gente como se fosse da família. Então, para qualquer lugar que a gente vai, a gente é super bem recebido. Eusébio me recebeu super bem, mas eu acho que eu tenho um jeito meio matuto de ser. Eu me familiarizo mais com Aquiraz. O sentimento de pertencimento é com Aquiraz. Né? Com certeza. Bem, gente, falei aqui com o Daniel Sheik. Espero que vocês tenham aprendido um pouco, porque sempre o outro tem algo a nos ensinar. E como eu digo sempre, quem marca o nosso tempo, faz história e notícia, passa por aqui.